todos. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, né, na programação do 6º Seminário para Novos Gestores, assumindo duas palestras, 2 apresentações, e a primeira, Controle Externo e Fiscalização do Tribunal de Contas. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Então, o primeiro ponto assim, que a gente gostaria de trazer, já amplamente discutido, apresentado, reforçado, salientado, é a questão do diálogo. O Tribunal de Contas, ao longo já de toda a sua história, e mais nos últimos anos, vem reforçando a importância da comunicação estabelecida entre o tribunal e os senhores gestores, né, gestores estaduais, municipais. Também uma visão mais ampla, o tribunal tem se inserido numa comunicação que passa desde a esfera federal, com interlocução com os ministérios, com o governo federal, que é tão importante, né? A gente sabe que toda a gestão pública ela é feita a partir dessa transversalidade, né, entre União, Estados e municípios, e também com outros gestores, né, que não são unidades jurisdicionadas ao tribunal, mas que fazem parte de todo o contexto, né, gestores de outros estados, órgãos parceiros do tribunal. Então, estabelecer esse diálogo é sim um desafio, né, para a gente, dada a diversidade de temas, a quantidade de órgãos envolvidos, mas temos isso como propósito. E aqui, em nome da fiscalização do tribunal, em nome da Diretoria de Controle Externo, a gente vem reforçar também, enquanto fiscalização, a necessidade de ampliação desse diálogo. E também, né, uma outra vertente tão importante quanto a nossa comunicação com a sociedade. Sabemos que os senhores que estão nos municípios, que estão na ponta, que estão vivendo a dinâmica do dia a dia, né, dos usuários dos nossos serviços públicos, os cidadãos, mas, enquanto auditoria, né, a cada temática que a gente vai trabalhar, a gente também tem buscado ouvir o cidadão, conversar com eles, interagir, também a sociedade de um ponto de vista mais amplo, as empresas, entidades de classe, advogados, academia. Então, essa tem sido a nossa rotina tão importante no tribunal, de ampliar, né, esse leque de comunicação e de interação do tribunal com todo o nosso ambiente externo. E aqui eu represento essa jornada de 4 anos, né, que nós vamos vivenciar junto com vocês. Está iniciando, né, a gestão, uma nova gestão. Temos uma oportunidade de percorrer esse caminho juntos. Então, desde já coloco, né, a sede do tribunal, nossas inspetorias regionais, de portas abertas para recebê-los, para realizar reuniões, ouvir as dificuldades. E pensando nisso, né, pensando nessa trajetória, o tribunal já disponibilizou um relatório consolidado, né, com as ações do tribunal realizadas nos últimos anos para colaborar com a nova gestão municipal. Esse relatório ele possui, para cada município foi feito um relatório individualizado, com cerca de 150 páginas, trazendo trabalhos nas áreas de educação, saúde, segurança, trabalho, saneamento, cidadania, primeira infância, transparência, obras e pessoal. Então, é muito importante, né, que os senhores também reproduzam esse relatório, distribuam entre as unidades, porque a partir daqui a gente tem informações valiosas, né, diagnósticos, situações que foram identificadas pelas nossas equipes de auditoria, né, em cada município, e também propondo ali atuações, interações, avanços, melhorias. E já nesse sentido, então, eu trago aqui uma visão geral do que é a Diretoria de Controle Externo, né? Já que estaremos aqui por 4 anos, com interações, assim, fazendo parte da nossa nova rotina, né? Da rotina dos senhores. Então, a Diretoria de Controle Externo ela é responsável pela fiscalização e pela instrução dos processos do Tribunal de Contas. Mas antes ainda de adentrar no que é a nossa fiscalização,
eu vou aqui reforçar que a diretoria também atua, né, de uma forma bem relevante no papel de orientação exercido pelo Tribunal de Contas, né? Então, a cada fiscalização que a gente planeja realizar, a cada trabalho que a gente inicia, ou após, durante o andamento de fiscalizações, a gente identifica a necessidade de trazer materiais de orientação aos gestores. Então, elaboramos cursos junto com a Escola de Contas do Tribunal, elaboramos cartilhas, manuais, também resoluções que trazem diretrizes a serem observadas pelos gestores. Todo esse material pretende trazer um conteúdo que possa ajudá-los, né, a enfrentar determinadas temáticas, a melhor se organizar, né? E aí, juntamente com esse papel orientativo, a fiscalização também tem priorizado ou trazido uma maior ênfase, e até mesmo nossa capacidade operacional tem sido fortemente ligada ao desenvolvimento de atividades de fiscalização preventivas. Essas atividades preventivas, elas pretendem evitar, né, que alguma irregularidade ocorra ou evitar que algum dano venha ocorrer. É muito comum a gente imaginar a fiscalização já pensando lá no final, em consequências como punição, sanções, multas, débitos que são imputados aos gestores para devolver, né, recursos aos cofres. Mas sim, nossa prioridade está justamente ligada a essas duas linhas de ações, né, que são a orientação e a prevenção. Recentemente, o tribunal divulgou o balanço de atuação na linha preventiva, né, onde o tribunal entregou à sociedade um benefício de 1,1 bilhão de reais aos cofres públicos como algo que evitou, né, o tribunal evitou que um prejuízo fosse gerado. Então, essa atuação preventiva ela não acontece unicamente da parte, né, do lado do tribunal. A gente atua apenas como um agente facilitador junto aos gestores, e é a partir da ação de vocês, as ações adotadas pelos órgãos, que essas ações preventivas elas são produzem efetividade, geram resultados, e assim a gente então pode dizer que esse benefício de 1,1 bilhão foi o resultado da atuação conjunta tribunal e os gestores municipais e estaduais do nosso estado. Também aí aqui outra importante área de atuação da fiscalização, né? Na verdade, o maior propósito da auditoria está em buscar o aprimoramento da gestão pública, o aprimoramento dos serviços, das políticas públicas. Naturalmente, a auditoria ela trabalha assim, buscando identificar uma situação que está em desconformidade com normas, regulamentos, políticas públicas, até boas práticas, e que possam, então, ser ajustadas, né? Esse também é o nosso, na verdade, é o centro da razão de existir de uma auditoria. É buscar identificar e promover as correções, as melhorias, né? Se a gente não conseguiu ainda evitar lá na nossa ação preventiva, a gente ainda tem a oportunidade de corrigir. E o tribunal atua, então, entregando relatórios, dando conhecimento, emitindo alertas, para que os seus gestores possam adotar essas medidas corretivas. E só então, em casos previstos em lei, em situações em que é identificado que o gestor tinha conhecimento daquelas situações e não adotou medidas corretivas, né, observando a LINDB, que é uma importante legislação observada pelo Tribunal de Contas na hora de identificar responsáveis, né, por danos, por irregularidades geradas né, pelas nossas unidades. Então, sim, também é papel da fiscalização apontar, identificar responsáveis, propor a aplicação de multa, propor que seja imputado um débito para que aquele dinheiro que foi ou desviado ou mal aplicado possa ser devolvido, né, ao erário municipal ou estadual,
mas essa tem sido, né, o nosso alvo, por meio de todas essas etapas anteriores, evitar essa responsabilização. Então, aqui eu trago aqui ao conhecimento essa norma NBASF 100, são as normas brasileiras de auditoria do setor público, que é seguida pelo Tribunal de Contas na realização das auditorias. Essa norma ela é formulada a partir de normas internacionais, que são construídas por um organismo internacional, né, de fiscalização no mundo inteiro, chamado INTOSAI. E a partir, então, dessas normas, ela traz aqui o conceito, os objetivos da auditoria. E a gente vê que ela reforça tudo isso que a gente falou, né, que a auditoria pretende entregar informações confiáveis, informações baseadas em evidências, em situações que estão ali concretas, materializadas, para auxiliar a tomada de decisão, né, tá como exemplo aí, além de todos os nossos relatórios, esse relatório consolidado que foi entregue aos municípios, e também pretende melhorar a responsabilidade, transparência, promover as melhorias contínuas, a eficiência nos órgãos. Então, aqui, só mostrando que toda essa ideia, né, todo esse conceito de auditoria não é algo exclusivamente nosso. Esse é o propósito que as normas internacionais de auditoria defendem, né, para que sejam observados em todos os tribunais de contas e órgãos que fazem fiscalização. E aqui ainda trazendo também né, uma visão aqui de como a diretoria de controle externo está organizada, né, já que os senhores receberão nossos relatórios, poderão nos procurar. Então, aqui a diretoria ela se divide em 6 departamentos, que estão aqui representados, né? 3 departamentos realizam a atuação ligada diretamente a políticas públicas, né? São os departamentos de Educação e Cidadania, o DEDUC, o DESAL, o DEINFRA, que abraçam, que observam todas as políticas públicas, estão divididas nesses 3 departamentos, e também a nossa atuação com olhar para a gestão pública em várias áreas da gestão, né, como também o Departamento de Infraestrutura, que atua nas obras e serviços de engenharia, o Departamento de Pessoal, Licitações e TI, o Departamento de Macroavaliação, que atua em previdência, transparência, gestão fiscal, também realiza análise das prestações de contas dos prefeitos, dos poderes, né, do governo do estado, e aqui trazendo em destaque o Departamento Regional, que ele coordena as inspetorias regionais e as 2 gerências regionais metropolitanas, e que elas estão também à disposição, né? Temos 6 inspetorias espalhadas pelo interior, Bezerros, Palmares, Surubim, Arco Verde, Garanhuns e Petrolina, que vocês podem se dirigir pessoalmente, estou ali mais próxima, né, de cada município, e que vocês podem, então, procurar nossas equipes que estão nesses departamentos, assim como também todas as unidades aqui na sede, né, representada pelas gerências metropolitanas, e também todos os demais departamentos que estão aqui trabalhando na sede do tribunal. E temos ainda as 2 gerências, a GINF, a GEQUALI, que são gerências que dão apoio à diretoria de controle externo, né, às nossas fiscalizações, gerando informações, né, estratégicas para a fiscalização, e também nos ajudando a formular todos os padrões e métodos que são observados pelas nossas auditorias. Mas a gente pode perguntar, ok, então a ADEX, ela realiza as fiscalizações, mas como isso ocorre? O que é que orienta as nossas fiscalizações? O que é que a gente, a equipe de auditoria, tem que observar ao realizar nossas ações? Então, o tribunal ele aprovou, na última quarta-feira, o nosso plano de controle externo, que orienta as fiscalizações para o próximo biênio, na verdade, para o biênio 25 e 26. A partir desse QR Code que está disponível aqui na tela. Os senhores podem consultar, o documento ele é público, ele está aberto, e também pedimos que ele possa ser compartilhado, ele possa ser distribuído, podem encaminhar às secretarias, a todos os servidores do município, da Câmara, da Prefeitura, porque aqui a gente elaborou esse plano, observando o plano estratégico do tribunal,
né, que trazem os objetivos estratégicos para o tribunal. Também, como já referenciado aqui, as normas internacionais e brasileiras de auditoria. E ele é, sim, um instrumento de comunicação, como a gente aqui já reforçou tanto essa necessidade da fiscalização do tribunal, está se comunicando, está trazendo aos senhores informações que possam auxiliá-los, né, nos seus trabalhos. Então, né, da mesma forma que eu já demonstrei, já trouxe aqui o relatório, que foi entregue olhando para as ações realizadas, né, nos últimos anos. Aqui a gente aponta para o futuro. Na verdade, a gente aponta para já os trabalhos que serão realizados aqui nos próximos meses, esse ano, no ano que vem. E é muito importante, então, que vocês também conheçam esse conteúdo e acessem e vejam, né, os trabalhos ali que foram priorizados, né, áreas que foram priorizadas pelo tribunal. Além do QR Code, eu trago também aqui como vocês podem acessar o plano de controle externo, né, por meio do nosso site, o site do tribunal, ali no menu TCE, embaixo, plano de controle externo. Vamos ter, então, ali um repositório, né, dos planos. Essa é a terceira edição do plano de controle externo. Tivemos o plano 2021-22, 23-24 e agora o 25 e 26, e está disponível, então, também no nosso site. E aqui falando, então, um pouco do plano, né? Que conteúdo esse plano traz? O que é que, então, ele traz de diretriz para a fiscalização? Primeiro, ele elenca lá as diretrizes do que a fiscalização segue, observa nos nossos processos, né? Trazendo aqui para vocês, são muitos processos, né, que o tribunal, por onde o tribunal instrui, por onde o tribunal tramita, né, o resultado das fiscalizações. Vou falar aqui de uma maneira muito breve, muito o que é cada um desses processos. E também o plano também traz as fiscalizações que são realizadas para o tribunal, fora mesmo que antes de uma forma preventiva, prévia à autuação de um processo. Então, temos aqui o processo de contas, que é o processo onde a gente analisa as contas do prefeito e do governador do estado, né? Temos o processo de auditoria especial, onde ocorrem a maioria das nossas auditorias, das nossas fiscalizações são tramitadas por meio do processo da modalidade de auditoria especial. As tomadas de contas especiais, que é onde a gente recebe a partir das próprias unidades jurisdicionadas, quando identificam, quando tanto o governo do estado como os municípios identificam irregularidades na realização dos convênios que são transferidos, né, aos municípios, ou pela ausência de prestação de contas, ou por aplicação irregular de recursos. Então, o tribunal ele recebe esses dados e a análise, então, dessas irregularidades ocorre por meio do processo de tomada de conta especial. Temos também o termo de ajuste de gestão, que é um processo muito importante, especial para o tribunal, que é a partir da identificação de pontos que podem ser sanados, que podem ser corrigidos nos municípios ou no estado. Então, a gente pode propor a abertura de um termo de ajuste de gestão, alinhar, né, mais uma vez falando de diálogo, falando de comunicação, alinhar medidas que possam ser adotadas, corrigidas, fixar prazos de maneira dialógica, ali pactuadas com o gestor. Então, todo esse cumprimento desse termo, desse ajuste realizado, ocorre, né? Ele é monitorado por meio do processo que a gente chama de TAG, é o termo de ajuste de gestão. Temos ainda o processo de gestão fiscal, onde também a gente tem uma resolução que estabelece as hipóteses, né, de abertura do processo de gestão fiscal, dentre elas, por exemplo, o reenquadramento aos limites de despesa com pessoal, quando o município ou o estado ultrapassa, ou qualquer um dos órgãos dos poderes estaduais ultrapassa o limite de despesa com pessoal, então a recondução a esse limite é analisada no processo de gestão fiscal, dentre outras hipóteses que estão lá previstas nas nossas resoluções. Também denúncia, recebemos formalmente denúncia, auditamos, né, e julgamos procedente ou improcedente, medida cautelar,
que é um importante instrumento de prevenção, aquele que eu já mencionei, né, de medidas preventivas, onde a gente pode ver ali uma possibilidade de ocorrer um dano, de ocorrer um prejuízo, e a gente pode atuar, né, e os gestores trazerem medidas corretivas, e ali a gente já evitar algum prejuízo. Auto de infração, vou destacar aqui que o auto de infração ele está relacionado com o conteúdo que a gente vai trazer ainda no dia de hoje, né, que é sobre a responsabilidade dos senhores gestores de enviar dados ao Tribunal de Contas. Então, o auto de infração é um processo que ele é aberto justamente quando ocorre obstrução à auditoria, quando ocorre uma sonegação de informação ao Tribunal de Contas. E aí, muito importante a gente prestar atenção, estar atento ao próximo conteúdo, porque tudo que a gente quer é evitar a lavratura de autos de infração. O processo de consulta, que é ainda também mais um importante canal de diálogo de comunicação, onde os senhores podem apresentar ao tribunal questões, dúvidas de ordem não concreta, mas de ordem abstrata, de interpretação de legislação, de compreensão de temas, e essas perguntas elas são então respondidas pelo tribunal. E, por fim, os nossos processos de aposentadoria e admissão, que pretendem analisar e conceder registro aos atos, né, de aposentadoria ou de admissão de servidores municipais ou estaduais. E aqui, falando brevemente da nossa fiscalização contínua, falando um pouquinho das nossas fiscalizações, além da atuação em processo, a gente também realiza fiscalizações que são prévias, que são preliminares à atuação de um processo. Então, temos a fiscalização contínua, que ela ocorre por meio de um sistema chamado SGI, e esse sistema, então, ele é no sistema que a gente processa indícios que a gente vê de irregularidades, questões que possam ser também conhecidas e resolvidas pelos senhores gestores, e ele ainda é um pedido de esclarecimento. Então, ele não tem ainda... na verdade, a gente pretende evitar ainda a abertura de um processo por meio de ações que possam ser adotadas e corrigidas. Procedimentos internos, então, é outro mecanismo, é outro canal de realização de fiscalização, também ainda de forma preliminar a processo. A gente ainda não está aqui falando sobre processos. Então, os procedimentos internos, eles têm um propósito de estudar, de identificar pontos que possam ser também tratados, corrigidos nas gestões, né, pelos gestores, sem ainda precisar do encaminhamento a um processo, e a partir do conhecimento do resultado dessas auditorias realizadas nos procedimentos internos, então é possível a gente já atingir o alvo da auditoria, que é, né, a correção, a evolução, a melhoria da gestão. E aqui, então, por fim, terminando de mostrar o que representa, né, o nosso plano de controle externo, então a gente trabalhou, né, para elaborar o plano, para definir os trabalhos que seriam priorizados. A gente, então, trabalhou no estudo, né, de um universo de problemas que ocorrem lá no dia a dia com os cidadãos, com os serviços públicos, estudando problemas como transporte escolar, índices deficientes, né, de políticas públicas. A partir desses problemas, nós estudamos objetos que poderiam ser fiscalizados, que poderiam ser auditados pelo tribunal, e, por fim, então, selecionamos fiscalizações que poderiam ser realizadas. Então, esse gráfico que eu trago aqui, ele está mostrando todo esse universo de áreas, né? Foram 20 áreas selecionadas aqui representadas, né, como educação, saúde pessoal, e 133, então, trabalhos de fiscalizações, ações de fiscalização que serão realizadas nesse próximo biênio. Eu vou aqui trazer para os senhores, lá naquele QR Code, no link onde eu mostrei o documento, tem
a relação completa desses 133 trabalhos, né? Que os senhores podem, e é muito importante que conheçam, mas aqui eu vou trazer, né, exemplificar alguns, né, para melhor compreensão. Então, por exemplo, na área da educação, trabalharemos com os temas de transporte escolar, infraestrutura das escolas, merenda, alfabetização, creche, educação inclusiva, educação ambiental e outros temas ainda, como piso salarial de professores. Na saúde, trabalharemos com saúde mental, saúde da pessoa com deficiência, o Programa Nacional de Imunização, atenção primária à saúde, também alta complexidade, olhando para os hospitais, assistência farmacêutica, dentre outras áreas também, né? Aqui a gente traz um rol para os senhores entenderem, né, a dimensão desse plano, né? Cada ação que a gente vai estar dialogando, construindo, levando informações, né, para os senhores. E segurança pública, aqui vamos trabalhar tanto na esfera estadual, né, com a apuração do índice de gestão e governança estadual, como na esfera municipal, sim, na exigência da elaboração dos planos municipais de segurança. Também olharemos para o sistema prisional, proteção e defesa civil. Na área da cidadania, temos trabalhos ligados à assistência à pessoa idosa, à mulher, a jovens em situação de vulnerabilidade, à infância, né, às nossas crianças. Na área do saneamento, temos trabalhos, né, ligados à cobertura, ao abastecimento de água, esgoto, aos serviços de limpeza urbana, né, às ações, aos planos de resíduos sólidos, né, a destinação desses resíduos sólidos. Na área de desenvolvimento econômico, trabalharemos com temas como benefícios fiscais, políticas de favorecimento às micro e pequenas empresas, turismo. Na área de agricultura, temos trabalhos ligados às políticas de acesso, aos programas de acesso à água, agricultura familiar, qualificação profissional e, né, aqui, como vocês veem, várias outras políticas públicas como meio ambiente, cultura, primeira infância e temas da gestão pública como finanças, previdência, obras, pessoal, TI, transparência. Então, é grande, né? Vale a pena aí dedicar. Importa destacar, né, Adriana, que foi um grande subsídio para a gente escutar o cidadão, né? O tribunal ele efetuou uma pesquisa, a gente fez enquetes, a gente obteve um grande número de respostas de ouvir os cidadãos e tentar entender quais são as áreas, né? Onde é que estão as maiores dores do cidadão em cada uma dessas áreas. Então é importante frisar que para essa nossa atuação teve como grande influência também, e isso está destacado no plano de controle externo como escuta cidadã, isso teve esse destaque da gente escutar, né, fazer esse processo de escuta e tentar priorizar, na medida do possível, aquilo que o cidadão está pedindo também. Mesmo. Então, esse é né, digamos assim, é o nosso insumo, é o nosso a nossa grande diretriz para os próximos 2 anos. E aqui a gente vai trazer também um pouco essa visão de como ocorre a fiscalização. Na verdade, como ocorre o processo visto de modo mais amplo, né, o processo de controle externo do Tribunal de Contas, né? Quais são as etapas previstas? Então, a gente inicia, né, toda a nossa auditoria, né, o nosso planejamento, inclusive geral das auditorias, eles são iniciados a partir de coleta de dados, né, e do recebimento de informações. E essa coleta ela é realizada, em grande parte, por sistemas do próprio tribunal, né, que é o tema que a gente vai tratar na próxima palestra, na verdade, nas 2 próximas palestras desse dia, e também em palestras que estão previstas nos demais dias. É um conjunto grande de sistemas. Aqui a gente vai, mais adiante, tratar de cada um deles, dos sistemas do tribunal, que são regulamentados por resoluções que exigem o encaminhamento dessas informações para justamente subsidiar as nossas auditorias. Temos também, realizamos também coleta de dados em sistemas e bases de dados externas ao tribunal, de outros órgãos ou bases que são públicas, que estão disponíveis lá em dados abertos, por exemplo, do governo federal, enfim. Recebemos representações
né, do ambiente externo, do Ministério Público, de outros órgãos, representação de pessoas físicas e jurídicas, né, que são recebidas e servem como insumo ou até como início mesmo a processos no tribunal, e demandas do cidadão tão importante, né, que é o nosso controle social, que é o cidadão nos ajudando a fazer as auditorias, né, a realizar a nossa fiscalização. Depois, né, a partir de todo esse conjunto de informações, de dados, de documentos, a gente então dá início às nossas auditorias, à nossa fiscalização, que pode ocorrer por 3 tipos: auditorias de conformidade, auditorias operacionais ou financeiras. Cada uma tem um propósito diferente, né? A auditoria de conformidade está mais ligada à verificação dos critérios ali legais, né, de cumprimento às normas. As nossas auditorias operacionais, elas pretendem mobilizar alguma melhoria, né, identificar algo na gestão que possa ser ali aperfeiçoado, né? Então, a gente trabalha muito com a construção de soluções conjuntas na auditoria operacional, e a auditoria financeira, que visa verificar a fidedignidade, lá, a consistência, né, dos demonstrativos contábeis. E essas auditorias, elas podem, então, ocorrer de algumas formas. Por análise documental e de dados. Então, algumas auditorias já estão previstas, como o processo de contas, por exemplo, de prestação de contas, onde os documentos já são recepcionados, né, pela prestação de contas, e a partir dali a auditoria ela vai ser realizada. Mas tem também as auditorias que precisam de documentos adicionais ou precisam realizar análise de campo, e então os senhores recebem, né, um ofício de apresentação do tribunal. O tribunal se apresenta ao órgão, comunicando o início da auditoria, e a partir daí, então, né, documentos são solicitados, visitas em loco são solicitadas, né, os nossos auditores passam a estar ali no contato, né, mais cotidiano e direto com os senhores gestores até a finalização da auditoria. Concluída a auditoria, né, gerado, emitido algum relatório, esse relatório, então, é encaminhado, né, para a manifestação das partes, que é o que a gente chama de contraditório, que é poder ouvir, né, a partir dali daquele relatório, se tem algo mais, né, que as partes envolvidas, que as unidades jurisdicionadas, ou que os gestores possam trazer de informações ali, ainda complementares, que possam não ter sido identificadas pela auditoria. Então, a gente encaminha o relatório para esclarecimento e comentários do gestor, né, quando ocorre, como eu mencionei, as auditorias operacionais que pretendem propor uma melhoria, um avanço ali na unidade, propriamente dita, na prefeitura, por exemplo, na Câmara, ou a gente pode encaminhar também um relatório para contraditório e defesa. Esse encaminhamento para a defesa ocorre quando a gente, então, traz algo ligado à responsabilização, né, a um pedido ali de julgamento de uma irregularidade com possíveis consequências de algum responsável citado no relatório de auditoria. Depois da manifestação das partes, então, a partir de todas as peças apresentadas, o processo, então, é encaminhado para o julgamento, né? Ele é encaminhado a um conselheiro relator, né, ou a um conselheiro substituto, relator, que é responsável pela instrução do processo. O tribunal tem uma resolução que trata, então, dessa regra de distribuição de relatoria, né? Para qual conselheiro o processo, então, para qual relator o processo será distribuído. E do relator, o processo, então, segue para um dos nossos colegiados, né? Temos a primeira Câmara, a segunda Câmara e o Pleno, né? Cada um trata de uma matéria, de um tipo de processo ou de unidades específicas. E ainda nessa fase de julgamento temos a participação do Ministério Público de Contas e da Auditoria Geral, né, com a possibilidade de atuação também dos conselheiros substitutos da Auditoria Geral na instrução daqueles processos. A depender do tipo de processo, da modalidade de processo, né, processual, a gente pode ter decisões monocráticas, que são proferidas pelo relator, né, como é o caso de medida cautelar, que primeiro passa por uma decisão monocrática do relator, e também podemos ter decisões, né, julgamentos colegiados, que são
que são emitidos, né, por meio de acórdãos ou de pareceres prévios, no caso, parecer prévio, exclusivamente em contas de governo, dos prefeitos, do governador do estado, demais processos, a peça que representa o julgamento são os acórdãos. E dentro dessas peças, então, né, dessas decisões proferidas, a gente pode ter, então, a expedição de recomendações, determinações ou ciências. Aqui eu trago, de uma maneira muito breve, né, o que significa cada uma dessas coisas, que são as recomendações, determinações e ciências são dirigidas aos senhores, às unidades jurisdicionadas, para a adoção de alguma medida prática, né? Então, as recomendações, elas são encaminhadas como uma sugestão do tribunal para serem adotadas, normalmente formuladas a partir de uma boa prática identificada pelo tribunal, que pode auxiliar a gestão pública na melhoria, né, de algum ponto identificado na auditoria. As determinações, que sim, são medidas coercitivas, são medidas que exigem do gestor a adoção de alguma medida, e a determinação tem um prazo a ela associada. É muito importante que os senhores observem, né, estejam atentos ao recebimento dessas determinações e possam observar os prazos que são dados nas determinações. E a ciência, que é um instrumento de comunicar que algo ali está desconforme e de evitar que situações semelhantes ocorram no município, né? Ou na prefeitura, na Câmara. Então, a gente diz, olha, fazer isso afronta a norma tal. Então, atente para que essa situação ela não volte a se repetir. Temos também como resultado do julgamento a possibilidade de imputação, né, de um débito, né, de um valor que ali foi tido como uma aplicação irregular ou de um desvio e que deve ser, então, devolvido aos cofres municipais ou estadual, ou ainda a aplicação de multa aos gestores, que também precisa ser paga pelos responsáveis ali indicados. O tribunal também pode declarar a inidoneidade de uma empresa, né, que atuou, que forneceu ao órgão, né, à unidade jurisdicionada. E ainda, por fim, como parte desse julgamento, né, cada julgamento ele tem um resultado, a depender da sua modalidade. Por exemplo, os processos de prestação de contas, de auditoria especial, eles podem ser julgados como regular, irregular, regular com ressalvas. O de contas de governo, como uma proposta de rejeição ou de aprovação das contas. Os tags, eles podem ser declarados cumpridos ou descumpridos, ou cumpridos parcialmente. Né? A cautelar, ela pode ser homologada. Então, para cada tipo de processo, a gente tem um resultado associado como resultado de julgamento daquele processo. Após a fase de julgamento, o tribunal ainda abre portas para uma nova comunicação, a fase recursal, onde as partes envolvidas podem trazer ainda elementos novos, podem ainda trazer argumentos a serem considerados, apreciados pelo tribunal. E, por fim, então, a gente chega na fase de pós-julgamento, que é onde o processo ali já se encerrou, já finalizou, e o tribunal vai, então, acompanhar o cumprimento daquelas medidas que eu citei anteriormente. Recomendações, determinações, o pagamento de multa, a devolução do débito. Então, aqui, novamente, a fiscalização ela volta a atuar. Né? A gente atua ali no momento da fiscalização e a gente volta a atuar aqui na etapa de pós-julgamento, monitorando o cumprimento daquelas determinações e recomendações que foram proferidas aos senhores. Então, é o que a gente chama de monitoramento. A gente pode voltar e monitorar para ver se a determinação e a recomendação foi cumprida. E aqui, então, a gente encerra essa primeira parte, né, do dia de hoje, que tratou dessa visão geral de controle externo, de fiscalização. Mais uma vez, eu coloco aqui toda a diretoria de controle externo à disposição, né, para tirar dúvidas, para receber, para entender, né, necessidades que os senhores tenham. Então, a gente vai aqui já na sequência da continuidade, né, tratando sobre aquela partezinha que eu mencionei sobre
envio de dados ao TCE/PE, né? E aqui nessa oportunidade de falar sobre todo esse conjunto de dados que precisam ser enviados ao tribunal, vamos também fazer, né, o lançamento do Sistema Integra. Na verdade, o Sistema Integra, ele foi lançado, ele já foi apresentado pelo nosso presidente, mas agora a gente, então, aqui vai detalhar um pouco mais, vai mostrar, vai ressaltar a importância dos senhores conhecerem esse sistema que pretende, então, auxiliar bastante o dia a dia de todas as unidades, né, nessa responsabilidade de enviar dados ao Tribunal de Contas. Então, aqui já trazemos de início o fundamento, né, de onde vem essa necessidade de enviar dados ao tribunal, né? Eu já demonstrei a importância. Então, esses dados, eles são solicitados porque eles auxiliam o planejamento das fiscalizações, né, e a execução também das fiscalizações, mas ele está regulado pela nossa lei orgânica, a lei orgânica do tribunal, lei 12.600, que estabelece que o tribunal pode determinar aos seus jurisdicionados que apresentem dados de quaisquer naturezas, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, né, aqueles constantes de sistemas, de planilhas, de bancos de dados, e que eles sejam, então, fornecidos ao tribunal em modelos, em padrões, que são estabelecidos pelo próprio tribunal e que são regulamentados em normativos específicos. Cada sistema desse tem, então, um normativo que regulamenta, que fixa os prazos de entrega, que fixa os conteúdos, a forma de fornecer essa informação ao tribunal. A gente aqui, então, vai falar sobre cada um deles, né, para que os senhores tenham um conhecimento. A gente sabe que em cada órgão, né, na prefeitura, nas câmaras, um setor específico vai ser responsável por cada um desses dados, né, pelo envio de cada um. Né, a gente tem os sistemas, eles são, em regra, especializados em alguma temática, mas aqui a gente apresenta essa visão geral. Então, temos o Sistema Cadastro de UJ, o ETCE/PE, o ECAP, Sagres Pessoal, Sagres Recon, o Remessa TCE/PE, SGI e SPJ, e vamos aqui já iniciar, falar de cada um. O cadastro de unidades jurisdicionadas, ele por dizer assim, um sistema que reúne os dados da unidade jurisdicionada. Então, todo o cadastro da própria unidade, né, os cadastros de endereço, de natureza, de contato que a gente pode fazer com os senhores, telefone, e-mail, eles são cadastrados nesse sistema. E também, não só, sim, os dados do representante legal, dos controladores internos. Então, eu queria aqui, nesse momento, destacar a importância desse sistema, porque é por meio desse cadastro que nós nos comunicamos com vocês, é por meio dele que a gente, então, emite ofícios circulares, emite comunicações, entra em contato por ligação, por e-mail. Então, a importância de manter atualizado, né, esses dados que às vezes parecem dados simples, né, um telefone, um e-mail, mas que eles são tão importantes, né, para estabelecer a nossa comunicação. Assim também o representante legal, né, que né, ali a autoridade máxima da unidade, né, com quem a gente se comunica frequentemente. Então, é muito importante que o dado do representante, seu e-mail, seu telefone estejam ali atualizados para fazer esse contato. E a gente está falando, né, dos diversos sistemas que o tribunal faz essa interface com o jurisdicionado, e através desse cadastro de unidades jurisdicionadas é que a entidade também informa quem vai ser o gerenciador master. É uma figura muito importante, que é essa pessoa que vai poder dar acesso aos diversos sistemas, esse que a gente tá falando aqui agora. Então, isso só reforça a importância desse sistema estar atualizado com essas informações. Perfeito. Esse gerenciador master, ele controla, ele atribui o acesso aos gerenciadores de cada sistema. Então, todos os sistemas que a gente vai apresentar aqui, ele deve ter, por parte da unidade,
um gerenciador, né, que é como um gestor ali, um coordenador dos trabalhos, né, de envio de dados daquele sistema. Então, a gente tem a figura do master, que ele é um gerenciador maior que alcança naquela unidade direcionada todos os sistemas, né, de acesso da unidade, mas a gente tem também o gerenciador um ou mais para cada sistema do tribunal. Para além desse gerenciador do sistema, a gente tem todos os usuários. Então, são 3 linhas. O gerenciador master, que ele tem a visão geral de todos os sistemas. O gerenciador do sistema, que coordena os trabalhos em cada sistema. E todos os demais usuários que podem, então, acessar os sistemas. Todo esse acesso é dado por vocês, né? Ele é atribuído o acesso ou retirado o acesso de forma autônoma dentro do sistema de cadastro de unidades jurisdicionadas pelos gerenciadores masters, pelos gerenciadores de sistema dentro do sistema. Então, vocês podem, algum servidor assumir uma função, inclui. Esse servidor eventualmente mudou de setor ou não está mais exercendo a função, exclui. Então, a designação ou destituição dos usuários é feito dentro do cadastro de Jota. E aí, importante, então, vocês estarem permanentemente revisando, né, verificando se esse acesso está atualizado, porque essas pessoas elas têm senha, o seu usuário, e senha para acessar o sistema e emitir informações em nome da prefeitura ou da Câmara. Então, é importante manter ali atualizados esses acessos. Então, como a gente mencionou lá no cadastro de unidades jurisdicionadas, deve ser atribuído o acesso para cada sistema, e aqui a gente inicia com o ETCE-PE, que é o nosso sistema de processo eletrônico do Tribunal de Contas. Nele se processam, né, todas os processos e as fiscalizações que ocorrem por meio dos procedimentos internos, né, e todas as comunicações que são enviadas durante a fiscalização ou durante a instrução inteira do processo, na verdade, até mesmo na fase de julgamento, as comunicações ocorrem por meio do sistema ETCE-PE. Também o envio da prestação de contas é feito pelo processo eletrônico, e o envio das remessas dos atos de admissão do pessoal são feitas também por meio do processo eletrônico. Aqui a gente traz a resolução que regulamenta, né, cada um dessas obrigações de envio, né, prestação de contas, remessa e das comunicações. É importante também destacar que aqui a unidade jurisdicionada pode cadastrar um gerenciador de comunicação, que ele é responsável por estabelecer, por acompanhar todas essas comunicações que são enviadas, né, nas fiscalizações, nos processos, e fazer a distribuição interna. Então, cada ofício que a gente mandar por meio do processo eletrônico, lá no cadastro, eu vou sempre voltar para o cadastro de unidade jurisdicionada, que é o sistema que confere acesso, onde vocês podem conferir acesso a todos os demais sistemas do tribunal. Então, lá no cadastro J, é possível, ligado ao sistema ETCE-PE, designar um gerenciador de comunicação que vai ficar responsável por acompanhar ali diariamente o recebimento de um ofício do tribunal, de uma comunicação que o tribunal encaminhou para que seja respondido. E também lá são cadastrados os demais usuários, os demais acessos para o envio de prestação de contas, para o envio das remessas de admissão. Temos ainda o sistema ECAP, que é o Cadastro de Aposentados e Pensões, né, que é o sistema que recepciona, né, todas as informações, dados e documentos relativos aos atos concessivos de aposentadoria, reforma e transferência para reserva remunerada e pensões por morte dos militares e servidores. Então, a partir dele, né, a partir dessa remessa de dados que ocorre dentro do sistema ECAP, é onde a gente vai instruir e tramitar os nossos processos de aposentadoria. Então, também muito importante o envio dessas informações
completas, né, observando a resolução 22/2013, que está aqui também colocada. Mais adiante, depois de falar de todos os sistemas, eu vou aqui apresentar aos senhores que tem um guia, o tribunal elaborou um guia que detalha, né, ainda mais cada um desses sistemas, os prazos de envio, a forma de envio, né, o acesso. Daqui a pouco eu vou mostrar que a gente tem um manual que os senhores podem acessar, distribuir e ainda obter mais informações sobre cada um deles, dos sistemas. Temos aqui o sistema Sagres Pessoal. É o sistema onde a gente faz o acompanhamento, onde a gente recebe as informações dos cadastros dos servidores e da folha de pagamento, né? Tanto servidores ativos como servidores inativos. São enviados ao tribunal esses dados pelo sistema Sagres Pessoal, regulamentado pela Resolução 135 de 2021. O sistema, aqui só voltando, esse sistema Sagres Pessoal é aquele que alimenta um painel recente que o tribunal divulgou sobre mapa de servidores no estado de Pernambuco. Então, ele é o que fornece todas as informações, né, do quadro de pessoal das unidades para compor o nosso mapa de servidores. Adriana, eu queria só destacar, a gente já falou isso um pouco, mas lembrar que essas informações que a gente recebe, elas não só subsidiam as fiscalizações, o processo de planejamento, mas é muito importante que a gente fomenta também o controle social, né? O tribunal devolve e através do portal Tome Conta, através desses painéis de BI, desses portais temáticos como de pessoal e várias outras, e transporte escolar, etc., a gente usa esses dados enviados pelos senhores e mais informações que a gente trabalha e elas ficam disponíveis tanto para as unidades como para os cidadãos, para outros órgãos, etc. Então era importante frisar isso aqui também. Ainda no ambiente do sistema Sagres, do tribunal, o Sagres trazendo aqui uma informação importante, o tribunal ele já há vários anos trabalha por meio do sistema Sagres para a coleta dessas informações junto às unidades jurisdicionadas, mas nós estamos num processo de migração. Nós implantamos o sistema Remessa TCE-PE, que está começando a recepcionar, a passar, a assumir, né, o recebimento de informações que antes eram enviadas por meio do Sagres. A gente vai ter justamente por esse momento em que estamos de migração, de implantação, né, esse movimento de repasse, né, da nossa coleta do Remessa para o Sagres. É por isso que a gente destacou mais adiante uma palestra exclusiva e específica sobre o sistema Remessa TCE-PE com o nosso gestor do Remessa aqui do tribunal, o assessor técnico da Diretoria de Controle Externo, Pedro Benigno. Ele vai apresentar em detalhes o Remessa. Por esse motivo também a gente vai passar aqui de uma forma mais breve pelos módulos do Remessa, mas aqui aproveitando para destacar então esse próximo módulo do Sagres, que é o Sagres Recon, que ele vai ser, a gente está recebendo este ano ainda dados de 2024, mas ele vai ser então migrado para o Remessa TCE-PE, onde a partir daí nós vamos começar a receber as informações de 2025 a partir já do Remessa. Mas esse módulo, ele então pretende receber o registro contábil, né, das estatais não dependentes, né, do nosso estado. E aqui, finalmente, chegando no Remessa TCE-PE, como eu disse, é um sistema implantado em 2024 e que possui, né, em um dos seus módulos o Remessa Contratações e Obras, que eu não vou aqui detalhar, que, como eu já disse, vai ser amplamente apresentado na próxima palestra, mas que recepciona dados dos processos de contratação, instrumentos jurídicos, obras e serviços de engenharia. Está regulamentado pela Resolução 231 de 2024. Temos ainda o Remessa no seu módulo de dados da execução orçamentária e financeira, é o Remessa Receita e Despesa, regulamentado pela Resolução
263 de 2024 e que pretende coletar dados da execução orçamentária e financeira. E o Remessa, esse é o módulo novo do Remessa, né, que estamos, na verdade, lançando aqui na ocasião do seminário, que é o Remessa Formulários, também vai ser amplamente detalhado. Ele pretende unificar, né, a nossa coleta de dados por meio de questionários. Né? É muito comum o tribunal enviar ofícios pedindo que sejam respondidos questionários sobre temas específicos, levantamento de informações, e hoje utilizamos múltiplas ferramentas para isso, e a partir, então, né, do lançamento desse sistema, que vai ser anunciado na próxima palestra, nós vamos passar a receber, então, num único lugar e por um único formato, os dados desses questionários. Na verdade, nós vamos enviar aos senhores gestores, né, por meio dele, os nossos questionários. Aqui ainda mais um sistema de coleta de dados que eu já referenciei quando tratei da nossa fiscalização contínua, que é a fiscalização que ocorre por meio de um sistema. Né? Como eu disse, essa fiscalização ela é realizada num caráter contínuo, né? Ela não depende do início de um ofício de apresentação, ela justamente ocorre e tramita por meio desse sistema de gerenciamento de indícios, onde a gente ali, de maneira automatizada, identifica indícios de irregularidades, né, que a partir de uma comunicação, uma breve comunicação com a UJ, vocês possam adotar medidas ou prestar esclarecimentos e a gente resolver aquele ponto, né, que foi ali identificado. Como eu disse, ele é preliminar. A gente aqui não está falando de processo, não está falando do ETCE, não está falando sequer de procedimento interno do ETCE, porque nessas circunstâncias aqui, a gente identifica que essas situações identificadas, elas podem ser resolvidas de uma maneira ali por meio de uma comunicação mais ágil, mais célere, alcançar o resultado desejado pela auditoria, sequer sem a necessidade de abrir um processo né, de controle externo. Ela ocorre, então, por meio do sistema que chamamos de SGI, está regulamentado pela Resolução 174 de 2022, e é onde se dá essa interação, né, essa comunicação. Então, destaco aqui, mais uma vez, voltando lá para o sistema de cadastro de UJ, a importância de a gente ter designado um gerenciador do SGI, né, esteja cadastrado lá no cadastro de UJ, assim como os seus usuários, aqueles que vão estar no dia a dia acessando o SGI, verificando se o tribunal enviou alguma comunicação, distribuindo internamente, né, na prefeitura e na Câmara, aquele pedido de esclarecimento do tribunal, né, coletando essas informações para que sejam, então, respondidas e informadas ao tribunal dentro do SGI. E, por fim, aqui, apresentando nosso último sistema de envio de dados ao tribunal, é o SPJ. Ele pretende, como eu já mencionei um pouco sobre essa fase de pós-julgamento, ele pretende coletar, monitorar as informações ligadas ao cumprimento das nossas deliberações, quer seja o pagamento de multas, de débitos e o cumprimento das determinações do tribunal. Teremos hoje, mais adiante, uma sala temática no período da tarde, que vai trazer uma apresentação exclusiva sobre o sistema de pós-julgamento. Então, não percam hoje, às 14 horas, teremos, então, a apresentação mais detalhada desse sistema, que também é uma novidade, também foi implantado em 2024 e já está disponível para uso. Então, ele é regulamentado pela Resolução 221 de 2024, né? E, como eu disse, ele visa monitorar o cumprimento das deliberações emitidas pelo tribunal. E aqui, como eu já tinha dito, né, lá no site do tribunal, no menu Gestores, Calendário de Obrigações, vocês podem acessar de uma maneira consolidada, né, compilada, cada uma dessas obrigações, porque cada sistema tem um ou mais prazos de envio.
Alguns sistemas a remessa é mensal, outros sistemas a remessa é diária, outros sistemas a remessa depende de algum fato ali gerador, né? Como o envio de editais, por exemplo, de licitação. Então, cada um tem um prazo de envio. Então, a gente organizou nessa página do tribunal o calendário de obrigações, como eu disse, disponível no menu Gestores, que detalha cada data e dentro de cada data, cada obrigação que deve ser, cada dado que deve ser fornecido ao tribunal. E ainda, aqui, acessando esse link que está aqui em azul, né? Clique aqui para acessar o guia de orientação aos gestores. É possível, então, os senhores terem acesso a esse guia completo, também disponível aqui no QR Code, que traz, então, de maneira mais detalhada, né, cada uma dessas informações de cada sistema, e ele vai para além dos sistemas do tribunal, né? Como eu mencionei, a gente não utiliza apenas dados ligados aos sistemas do tribunal. Nós também consultamos dados que são informados em outros sistemas externos, como o SICONF, né, como os sistemas da Previdência, e a partir da alimentação dos dados naqueles sistemas federais é que a gente consulta, então, a informação. Então, o guia aqui também traz essas demais obrigações de encaminhamento de demonstrativos, né, que são informados lá nos órgãos federais para que a gente se utilize das informações. Recomendo também a leitura desse guia. E, então, o tribunal, pensando nessa quantidade de sistemas, né, na dificuldade dos senhores prefeitos, presidentes de Câmara, né, acompanharem o cumprimento desses envios, né? Então, os gerenciadores de sistema, que são responsáveis por enviar os dados em cada sistema, eles estão enviando, não estão, está em atraso, eu tenho alguma pendência com o tribunal, tem algum ofício que não foi respondido. Então, pensando nessa necessidade que o prefeito, o presidente de Câmara, cada titular, né, da administração também direta, de autarquias, fundações, empresas, consórcios, de cada um tem de ver se eu tenho alguma pendência do tribunal. O tribunal reuniu, então, né, esses dados de gerenciadores, de obrigações, de prazos, no único sistema, que é o sistema Integra, né? Ele foi lançado no evento de abertura do seminário, e estou trazendo aqui mais uma vez ao conhecimento. É o sistema, então, que ele apresenta. Aqui no menu esquerdo, vocês podem ver um link para acesso ao calendário, aquele calendário que eu demonstrei, que tem todos os prazos de obrigação, todas as datas. Um link também para acesso ao guia de orientação e também um link de acesso para cada um dos sistemas, está aqui no menu esquerdo. E aqui, então, na tela principal, a gente tem um card, né? A gente tem um ambiente para cada obrigação, de envio, né? Para cada um ou mais cards para cada sistema que apresentam as pendências. Então, aqui, por exemplo, nessa tela aqui exemplificativa, a gente tem, por exemplo, ali o sistema de gerenciamento de indícios, que está apresentando uma pendência de 6 esclarecimentos com prazo vencido. Então, significa que essa unidade jurisdicionada, ela tem 6 esclarecimentos, pedidos de esclarecimentos que foram enviados dentro do SGI e que ainda não foram recebidos, ou que ainda não foram respondidos. Clicando, então, nesse link, o sistema entrega, traz uma tela que mostra quais são esses 6. Que pendências são essas? E acessando o sistema, traz um link também para acesso ao sistema. É possível lá, dentro do SGI, responder, né, cada um desses esclarecimentos. Então, aqui, continuando, por exemplo, no card de cadastro de UJs, aqui essa tela está acusando a pendência, está informando que tem um sistema que não tem um gerenciador cadastrado. Né? Como a gente apresentou, a importância do cadastro de UJ ter
um gerenciador, pelo menos um gerenciador para cada sistema do tribunal. Então, ele está aqui acusando que tem um sistema que não tem nenhum gerenciador cadastrado. Clicando nesse link, é possível ver que sistema é esse e então acessar o cadastro do Jota e atribuir, né, fazer esse cadastro do gerenciador e assim por diante, né, nos módulos do Sagres, nos módulos do Remessa, ele vai mostrar se a remessa se tá adimplente, né, ou seja, nenhuma pendência, se está inadimplente com alguma remessa e desde quando, né, a UJ está inadimplente, ele também emite alertas por meio dessas bolinhas amarelas, que ele já anuncia remessas que estão próximas de vencer. Então, existem 2 remessas ou uma remessa próxima de vencer, como está ali acusando o CARD do ETCE, né, do processo eletrônico, que está acusando que tem prestações de contas que vão vencer, já informa a data de vencimento para que os senhores, de um modo ali preventivo, né, possam se atentar e não deixar que a unidade fique inadimplente. E ainda, aqui destacando, né, em cada card vocês podem ver no canto lateral assim, superior direito, um I, né, um ícone com um I no meio, circular, que traz informação sobre aquele sistema. Então, clicando no I, vocês vão ver quem são os gerenciadores que estão cadastrados para cada sistema. Mais uma vez, destaco a importância de conferir que esses gerenciadores, eles ainda são servidores ativos na prefeitura, são servidores que ainda estão atuando nas áreas, né, de cada sistema e que estão responsáveis por coordenar esse envio de dados ao tribunal. Verificando que alguma dessas pessoas não são mais responsáveis pelo envio da informação na prefeitura, na Câmara, né, nas empresas, nas autarquias, vocês podem ir lá no cadastro do Jota, excluir aquele servidor e designar novos servidores. Muito importante isso para o controle de vocês, muito importante isso também para o tribunal, porque aqui eu também destaco que é por meio dos gerenciadores de cada sistema que a gente emite os avisos sobre os sistemas, que a gente informa eventual ajuste realizado no sistema, que a gente informa a alteração de prazos, a gente informa a alteração de layout. Então, repetindo lá no I, de cada um desses cardzinhos, vocês podem ver quem são os gerenciadores que estão responsáveis no seu órgão e vocês podem, então, havendo necessidade, atualizar lá dentro do sistema de cadastro de unidade jurisdicional. E aqui, por fim, finalizando né, essa explicação, o lançamento do sistema Integra, a gente já anuncia aqui o prazo, né, ele vai estar no ar a partir da próxima sexta-feira. Vocês podem acessar lá, eu vou mostrar aqui na próxima tela, como a gente acessa o sistema Integra lá no site do tribunal. Tem um ambiente de sistemas lá no site do tribunal e ele já vai ser conferido, né, automaticamente o sistema já vai conferir acesso a 2 perfis, o gestor e a gente vai ter o perfil de consulta. O perfil gestor, ele vai ser recebido pelo representante legal da unidade. Então, o prefeito, o presidente da Câmara e o representante legal de cada uma das autarquias, fundações, empresas, sociedades, consórcios e regimes próprios de previdência, eles já vão receber automaticamente esse perfil gestor. Então, a partir de sexta-feira, sistema lançado, acessando o sistema, o prefeito, né, presidente, cada um dos titulares, ele já vai conseguir olhar lá, entrar e ver que pendências ele tem perante o tribunal. Também o controlador interno do sistema vai ter acesso a essas informações e eu volto a destacar aqui o gerenciador do sistema do Integra. Então, o gerenciador master, ele pode e deve já
cadastrar lá no Cadastro J o gerenciador do sistema Integra. Esse gerenciador do sistema Integra, ele também vai ter o perfil, o acesso à visão inteira da unidade. Então, os titulares, eles podem indicar outros assessores, né, pessoas ligadas a esse exercício da atuação, da visão geral, da gestão geral ali do órgão, para receber esse perfil, para ser designado como gerenciador do sistema Integra. E essas pessoas, para além dele, vai conseguir ajudá-lo, né, auxiliá-lo nas cobranças, na realização das cobranças internas ali quanto às pendências existentes. Também reforçamos e destacamos a importância do controlador interno incluir, né, na sua rotina ali diária o acesso ao sistema Integra, porque vocês, controladores, são muito importantes, né, nessa comunicação junto com o tribunal, em nos auxiliar a realizar também esse controle dentro da unidade. Então, verificou lá que tem uma pendência de enviar um dado do remessa, procurar a unidade competente, procurar lá no item o nome do gerenciador responsável, entre em contato, verifica as dificuldades que estão ocorrendo. Ah, tem um ofício de auditoria que não foi respondido. Entre em contato, verifica com quem está aquele ofício para que seja respondido. Então, também, já aqui de antemão, destacamos a importância dos controladores internos incluírem o Integra, né, como parte das suas atividades ali de rotina diária, de acompanhamento dessas responsabilidades de enviar dados ao tribunal. E volto a dizer que outras pessoas no órgão também podem receber o perfil de gerenciador para ter acesso completo às informações. E o perfil de consulta, aqui é um detalhe, que é o perfil que é conferido aos gerenciadores de cada sistema do tribunal, né, o gerenciador da UJ, que representa a UJ em cada um dos sistemas do tribunal. Então, por exemplo, o gerenciador do remessa, o gerenciador do SAGRES, o gerenciador do ETCE, eles já vão receber o perfil de consulta no sistema Integra, que dará acesso a eles unicamente ao card do seu sistema. Então, quem recebe o perfil consulta, os gerenciadores de cada sistema, eles não vão visualizar a informação ampla da unidade. Eles não vão verificar todas as pendências daquela unidade. Ele vai conseguir acessar unicamente as pendências do seu sistema, mas também é muito importante, né, que os gerenciadores possam acessar o Integra, porque lá também é mais uma ferramenta de auxílio, né, a verificar as pendências né, que a unidade tenha perante o tribunal. E assim, a gente aqui encerra essa visão geral, né, do envio de dados, de informação. Não sei se a gente tem ainda... Não, só chegou uma pergunta aqui, era questionando isso. Se esse conteúdo vai ficar disponível, sim, como a Adriana falou no começo, vai ficar disponível na TV TCE, gravado esse conteúdo, então vocês divulguem, por favor, e outras pessoas que posteriormente quiserem acessar, vão acessar via o site, o YouTube da TV TCE. Destacamos ainda que perguntas, né, relacionadas às duas apresentações realizadas, quer seja controle externo, ao processo de fiscalização, a essa visão geral de envio de dados, vocês ainda podem enviar, né, pelo chat. A gente ainda tem a oportunidade de voltar aqui após a próxima palestra para ainda esclarecer alguma dúvida, e desde já agradecemos a atenção de vocês.